Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo neste momento, voltando à série Patriarcas e Profetas, os escolhidos patriarcas e profetas. Vamos ler o capítulo 54, o mais forte e fraco dos homens. Este tema está baseado no livro de Juízes, dos capítulos 13 ao 16. Em meio à apostasia generalizada, os fiéis adoradores de Deus continuaram a suplicar a ele que libertasse Israel. Embora aparentemente não fossem atendidos, nos primeiros anos da opressão dos filisteus, nasceu um menino, por meio do qual Deus planejava derrubar a força daqueles poderosos inimigos. O anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, que não podia engravidar, com a mensagem de que ela teria um filho e por meio dele Deus começaria a livrar a Israel. O anjo deu instruções com relação aos hábitos dela e também sobre como deveria cuidar da criança. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. Juízes 13, verso 4. O anjo também proibiu que o filho usasse esses alimentos. Disse ainda que o cabelo do menino não deveria ser cortado, pois o filho seria consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Aleluia! A importância da instrução pré-natal. Com medo de cometer algum erro, o marido orou: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Juízes 13, verso 8. Quando o anjo apareceu novamente, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? As instruções anteriores foram repetidas. Sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Juízes 13, versos 12 ao 14. Para garantir que o filho prometido estivesse preparado para essa importante obra, os hábitos da mãe do filho necessitavam de regras que deveriam ser seguidas com cuidado. Os hábitos da mãe influenciam o filho para o bem ou para o mal. A mãe deve ser controlada por princípios, praticar a temperança e a renúncia de si mesma se deseja que o filho se desenvolva da melhor forma. Conselheiros descuidados talvez digam que a mãe deve satisfazer todos os seus desejos e vontades. Mas, por ordem de Deus, a mãe tem a solene obrigação de exercer o domínio próprio. Os pais, assim como as mães, partilham dessa responsabilidade. Se os pais são intemperantes, muitas vezes os filhos têm falta de força física e de capacidade mental e moral. Os alcoólatras e fumantes podem transmitir a tendência para o vício, as impurezas do sangue e doenças nervosas para os filhos. Aqueles que não controlam seus instintos, muitas vezes deixam aos filhos como herança seus desejos impuros e doenças transmissíveis pelos maus hábitos que cultivaram. Cada geração tem a tendência de se degenerar mais e mais. Os pais são grandemente responsáveis pelas enfermidades de milhares que nasceram mudos, cegos, doentes ou com problemas mentais. Muitos dão pouca importância à influência pré-natal, mas a instrução enviada do céu àqueles pais hebreus revela como esse assunto é considerado por nosso Criador. Os pais que desejam deixar uma boa herança aos filhos devem ter cuidadosa disciplina e formar hábitos corretos. As instruções dadas por Deus eram de que o futuro juiz e libertador de Israel jamais deveria, mesmo na idade adulta, usar vinho ou bebida forte. As lições de temperança, renúncia e domínio próprio devem ser ensinadas desde a primeira infância. Amém. Alimentos limpos e imundos. A distinção entre alimentos limpos e imundos se baseava em princípios de saúde. Em grande parte, a vitalidade impressionante que caracterizou o povo judeu por milhares de anos se deve à observância desses princípios. Alimentos estimulantes e de difícil digestão prejudicam a saúde e, em muitos casos, levam ao alcoolismo. A verdadeira temperança nos ensina a dispensar todas as coisas nocivas e a usar com sabedoria aquilo que é saudável.
poucos se conscientizam do quanto seus hábitos alimentares influenciam sua saúde, seu caráter, sua utilidade enquanto vivem neste mundo e seu futuro eterno. O corpo deve ser servo da mente e não o inverso. A força de Sansão e a fidelidade a Deus. Quando chegou a hora, a promessa divina Manoá se cumpriu com o nascimento de Sansão. À medida que o menino crescia, todos viam que ele tinha uma força física fora do comum. Conforme Sansão e seus pais bem sabiam, ele não era forte assim por causa de sua forma física, mas sim por ser nazireu, cujo símbolo era o cabelo comprido, sem nunca ter sido cortado. Se Sansão tivesse obedecido às orientações divinas, sua história teria sido mais nobre e mais feliz. Foi o relacionamento com os idólatras que perverteu seus bons costumes. Como Zorá, a sua cidade natal, ficava próximo ao território filisteu, Sansão se misturou e fez amizade com eles. Uma jovem que morava na cidade filisteia de Tinate conquistou o coração de Sansão e ele decidiu se casar com ela. Seus pais, tementes a Deus, tentaram convencê-lo a desistir da ideia, mas a sua única resposta era: "É ela que me agrada." Juízes 14, verso 3. Por fim, o casamento foi realizado. Quando se tornou adulto, época em que mais do que todos os outros deveria ter sido fiel a Deus, Sansão se uniu aos inimigos de Israel. Não procurou saber se glorificaria melhor a Deus ao se casar com aquela que escolheu como esposa. Deus prometeu dar sabedoria a todos os que buscam honrá-lo em primeiro lugar. Não há nenhuma promessa para aqueles que decidem agradar a si mesmos. Como é comum para as pessoas deixar as emoções falarem mais alto ao escolherem o marido ou a esposa. Como é comum. Não pedem o conselho de Deus, nem têm em mente a sua glória. Satanás busca constantemente exercer o seu poder sobre o povo de Deus, levando-os a se unirem aos seus súditos. Para conseguir isso, ele se esforça para despertar os sentimentos impuros do coração. O Senhor instruiu o seu povo a não se unir àqueles que não têm o seu amor, que não têm o amor de Deus no coração. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? 2 Coríntios 6, versos 15 e 16. Em sua festa de casamento, Sansão entrou em íntimo contato com aqueles que odiavam o Deus de Israel. A esposa o traiu antes do fim da festa. Furioso com a traição, Sansão a abandonou por algum tempo e voltou sozinho para sua casa em Zorá. Mais tarde, quando se acalmou, voltou para a esposa apenas para descobrir que ela já estava casada com outro. Ou seja, ele inventou aquela estúpida adivinhação, enigma, né? E então contou a sua esposa e sua esposa contou aos seus inimigos. E aí ele se enfureceu, foi embora e quando voltou ela já estava prometida a outro, porque o sogro dele pensou que ele não mais voltaria. Então, para se vingar, ele destruiu todos os campos e vinhas dos filisteus. Isso fez com que eles a assassinassem, mesmo sabendo que as ameaças que fizeram a ela é que a levaram a enganar Sansão e dar início a toda aquela tragédia. Isso é o que dá. Veja como é danoso o pecado, né? Sansão escolheu aquela mulher que não era da vontade de Deus e veio toda essa desgraça na vida daquela mulher e da sua família. Sansão já tinha demonstrado a força extraordinária que possuía ao matar sozinho um leão novo e mais 30 homens de Ascalon. Então, irado com o bárbaro assassinato de sua esposa, atacou os filisteus e o feriu sem dó nem piedade. Em busca de um lugar seguro, ele se retirou para uma caverna da rocha de Etã, em Judá. Para pagar o enigma, Sansão matou 30 homens e roubou suas vestes, um pecado atrás do outro. Os filisteus o perseguiram e, com muito medo, os habitantes de Judá traiçoeiramente concordaram em entregá-lo aos inimigos. 3.000 homens de Judá saíram para capturá-lo. Sansão permitiu que eles o amarrassem com 2 cordas novas e o levassem até o acampamento dos inimigos, em meio à demonstração de grande alegria. Contudo, o Espírito do Senhor Jeová apossou-se dele,
Juízes 15, verso 14. Sansão arrebentou as fortes cordas novas como se fossem fios de linho queimados no fogo. Então, agarrando a primeira arma que tinha ao alcance de sua mão, a queixada de um jumento, atacou os filisteus, deixando 1.000 homens mortos no campo. Se os israelitas estivessem se dispostos a se unir a Sansão e completar a vitória, teriam se livrado de seus opressores. No entanto, ficaram desanimados e rejeitaram a tarefa que Deus ordenou que realizassem para expulsar aquele povo idólatra. Tinham se unido a eles em suas práticas pervertidas. Eles humildemente se submeteram à vergonhosa opressão da qual poderiam ter escapado se estivessem obedecido a Deus. Mesmo quando o Senhor levantava um libertador para eles, muitas vezes o abandonavam e se uniam aos seus inimigos. Que povo mal agradecido, né? E assim é hoje, né? Muitos, quando recebem as bênçãos de Deus, são mal agradecidos, né? Diariamente, na realidade, recebemos bênçãos de Deus, mas somos mal agradecidos e precisamos nos converter com relação a isso, porque o mal agradecido não herdará o reino dos céus. Casamento mal sucedido. Depois da vitória de Sansão, os israelitas o elegeram seu juiz e ele governou Israel por 20 anos. Sansão tinha desobedecido à ordem de Deus ao tomar como esposa uma moça que pertencia às tribos dos filisteus e novamente se aventurou a ir até eles, seus inimigos mortais, para satisfazer suas paixões. Confiando em sua grande força, ele foi a Gaza visitar uma prostituta. Os habitantes da cidade souberam que ele estava lá e estavam sedentos por vingança. Seu inimigo estava trancado com segurança dentro dos muros da cidade mais potente e fortificada de seu território. Estavam certos de que tinham capturado sua presa e aguardavam somente o amanhecer para comemorar a sua vitória. À meia-noite, Sansão acordou. A voz da consciência o acusava e Sansão se encheu de remorso ao se lembrar de que tinha quebrado o voto de Nazireu. A misericórdia de Deus não o havia abandonado, no entanto. A tremenda força que tinha serviu novamente para livrá-lo. Ele foi até o portão da cidade, arrancou-o do lugar e o carregou para o alto da colina, a caminho de Hebrom. Ele não se arriscou a ficar entre os filisteus, mas continuou a buscar os prazeres sensuais que o estavam levando à ruína. Ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, Juízes 16, verso 4, não muito distante de sua terra natal. O nome dela era Dalila, a consumidora. As vinhas de Sorek eram também uma tentação para o inconstante Nazireu, que se deixou vencer pelo uso do vinho, quebrando, portanto, outro laço que o ligava à pureza e a Deus. Os filisteus decidiram levá-lo à ruína por meio de Dalila. Não ousaram tentar prendê-lo enquanto ele ainda tivesse grande força, mas estavam decididos a saber qual era o segredo do poder que ele possuía. Assim, subornaram Dalila para que ela descobrisse qual era o segredo e revelá-lo a eles. Uma mulher frágil domina um homem forte. Enquanto a traidora ficava fazendo perguntas a Sansão, ele a enganava, dizendo que se tornaria fraco como os outros homens se certas coisas lhe acontecessem. Quando ela as colocava em prática, descobria que tinha sido enganada. Então ela o acusava de falsidade, dizendo: "Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo de sua grande força." Juízes 16, verso 15. Por 3 vezes, Sansão teve a mais clara prova de que os filisteus tramavam com aquela que tanto o atraía para destruí-lo, mas ele tratava o caso como brincadeira e cegamente deixava de lado seus temores. Dia após dia, um poder que ele não conseguia dominar o mantinha ao lado de Dalila. Finalmente, ela o venceu e Sansão contou o segredo. "Jamais se passou navalha em minha cabeça", disse ele, "pois sou nazireu desde o ventre materno. Se for rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem." Juízes 16, verso 17. Sem perder tempo, Dalila enviou um mensageiro aos chefes dos filisteus, insistindo com eles
para que viessem sem demora. Enquanto o guerreiro dormia, os filisteus cortaram suas pesadas tranças. Então Dalila o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou de repente e achou que poderia usar sua força como antes, mas seus braços sem forças se recusaram a lhe obedecer. Ele não sabia que o Senhor tinha deixado. Juízes 16, verso 20. Dalila começou a importuná-lo e a causar dor nele para provar se ainda tinha força, pois os filisteus não se atreveram a se aproximar dele até se convencerem totalmente de que seu poder tinha desaparecido. Então eles agarraram Sansão, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Ali ele foi preso com correntes e obrigado a fazer trabalhos forçados. Que mudança! Fraco, cego, preso, humilhado e condenado a realizar o trabalho mais humilhante. Deus teve muita paciência com ele, mas depois de ir tão longe no pecado a ponto de revelar seu segredo, o Senhor se afastou de Sansão. Não havia poder especial em seu cabelo comprido, mas aquele era um sinal de lealdade para com Deus. Quando desprezou esse símbolo e o trocou pela satisfação das paixões, as bênçãos representadas por ele foram retiradas por Deus. No sofrimento e na humilhação, servindo de motivo de gozação para os filisteus, Sansão aprendeu mais sobre sua fraqueza do que jamais soubera antes. As aflições pelas quais passou o levaram ao arrependimento. À medida que seu cabelo crescia, pouco a pouco a sua força também voltava. Seus inimigos, vendo-o como um prisioneiro acorrentado e indefeso, não o consideravam mais uma ameaça. Trágica vitória. Os filisteus, cheios de orgulho, desafiavam o Deus de Israel. Para comemorar a vitória, foi marcada uma festa em homenagem ao deus Dagom, o deus peixe. Multidões de adoradores filisteus encheram o grande templo e se aglomeravam nas galerias próximas ao teto. O cenário era de grande celebração e alegria. Então, como troféu de coroação do poder do deus Dagom, Sansão foi levado para o templo. O povo e os governantes zombaram de seu estado deplorável e adoravam o Deus que havia derrotado o devastador de sua terra. Depois de algum tempo, como se estivesse cansado, Sansão pediu permissão para descansar junto às duas colunas centrais que sustentavam o templo. Em silêncio, então ele orou a Deus: Ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus. Juízes 16, verso 28. Com essas palavras, ele abraçou as duas colunas com os seus braços fortes e exclamou: Que eu morra com os filisteus! Então ele se curvou e o teto desabou, destruindo de uma só vez toda aquela multidão. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Juízes 16, verso 30. O ídolo e seus adoradores, sacerdotes e camponeses, guerreiros e nobres foram todos sepultados sob as ruínas do templo de Dagom. Entre eles estava o corpo daquele que Deus havia escolhido para ser o libertador de seu povo. As notícias foram levadas até a terra de Israel e os parentes de Sansão recuperaram o corpo de seu falecido herói, sem qualquer oposição. Eles o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Juízes 16, verso 31. Como é triste e terrível o registro de uma vida que poderia ter sido inteiramente de louvor a Deus e a glória para a nação. Se Sansão tivesse sido leal ao chamado divino, teria cumprido o propósito de Deus para ele. Como Sansão cedeu à tentação, sua missão de dominar os inimigos de Israel foi cumprida em meio à derrota, escravidão e morte. Fisicamente, Sansão foi o homem mais forte da terra, mas no domínio de si mesmo, na integridade e firmeza, foi um dos mais fracos. Aquele que é dominado por suas paixões se torna uma pessoa fraca. A verdadeira grandeza é medida pela força dos sentimentos que dominamos e não por aqueles que nos dominam. Aqueles que são provados enquanto cumprem seu dever podem estar certos de que Deus os guardará. Mas quando se colocarem sob o poder da tentação, de forma voluntária, mais cedo ou mais tarde, eles certamente cairão. Satanás ataca os nossos pontos fracos e trabalha com os nossos defeitos de caráter para conseguir dominar toda a nossa vida. Ele sabe que,
Se esses defeitos forem nutridos, será bem sucedido. Apesar disso, ninguém precisa se dar por vencido. Todo aquele que realmente desejar receberá auxílio. Anjos de Deus que sobem e descem pela escada de Jacó, que Jacó viu em visão. Anjos de Deus que sobem e descem pela escada que Jacó viu em visão, ajudarão todos os que escolherem subir, até mesmo ao mais alto céu. Amém. Aleluia. Que Deus seja louvado. Curta o vídeo, compartilhe. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Se Deus permitir. Amém. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus da paz eu sou, o Deus de Israel, o Rei eterno. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Canta